energia potencial elétrica, assim como a energia potencial gravitacional, a gente utiliza potenciais para os cálculos. Então, o potencial é utilizado para cálculos de energia. E a força eletrostática é conservativa, assim como a força gravitacional também é conservativa. Então, a gente pode ter um potencial associado a essa força. Toda força conservativa pode ter um potencial associado a ela. E qual é a vantagem? É que calcular energias através de potencial, a partir de diferenças de potencial, é muito mais fácil do que calcular energias a partir de grandezas vetoriais, como força e campo. Então, a gente pode trabalhar energias a partir de forças e campos, e os trabalhos, né, realizados por forças e tudo mais, mas a gente também pode calcular energias por potenciais. E por potenciais é muito mais fácil, porque fazer cálculos vetoriais para encontrar um valor de energia, que é um valor escalar, é muito mais difícil, às vezes a gente nem consegue fazer. E se a gente tem uma força conservativa, como a força eletrostática é e a força gravitacional também é, então a gente pode definir potenciais para essas forças e usar as diferenças de potencial para calcular energias. Fica muito mais fácil, tá? O cálculo de energia. Então o potencial é como se fosse um nível de energia. E o potencial associado a uma força conservativa, ele é igual ao campo da força conservativa vezes uma distância. Então, se a gente pegar o potencial para a força eletrostática, tá? Um potencial é igual ao campo vezes distância. O campo de uma força eletrostática é kq sobre d quadrado. Aí aqui a gente vai acabar cortando esse d ao quadrado aqui, tá? Com esse d. E aí a gente vai ficar com kq sobre d, certo? Esse é o potencial, o valor do potencial num ponto distante de uma partícula, de uma carga geradora de campo elétrico. Então aqui a gente pode calcular os potenciais, os valores do potencial, ou dos potenciais, num ponto, num campo elétrico gerado por uma carga geradora. Beleza, aí a gente vai para a energia potencial. A energia potencial elétrica, então, vai poder ser calculada pela diferença de potencial elétrico vezes a carga elétrica que trocou de nível de energia, que trocou de potencial. Então, sempre que uma partícula eletricamente carregada troca de potencial elétrico, ali nós temos uma quantidade de energia elétrica envolvida, certo? Então, a energia elétrica vai ser dada pela diferença de potencial elétrico vezes a quantidade de carga que se move e troca de potencial. Aqui é importante a gente saber que a energia elétrica de um sistema vai ser dada pelo potencial numa distância d menos um potencial no infinito. Como aqui a gente pode ter uma diferença de potencial genérica para qualquer distância, a gente escolhe essa diferença infinita, tá? Como sendo igual a zero. Porque um potencial numa distância muito grande, aqui ó, um potencial numa distância muito grande é um potencial muito pequeno. Então, como a gente vai calcular diferença de potencial a partir de um ponto de referência, o ponto de referência que a gente utiliza é um ponto com uma distância muito grande. E um ponto com uma distância muito grande tem um potencial zero. É só para deixar o potencial ser zero como referência aqui. Aí a gente vai ter o potencial VD, numa distância d da carga geradora, vezes a quantidade de carga que for colocada naquele ponto. E quando a gente substitui o potencial VD, que é kq sobre d, a gente vai ficar então com a energia elétrica de um sistema, kqq sobre d, tá? Que é o potencial a uma distância d da carga geradora, multiplicado pela carga teste que está naquele ponto. E aí nós temos a energia elétrica associada a um par de partículas, que é kqq sobre d. Veja que não é força, né? Força é kqq sobre d quadrado. Isso é força. Aqui é a energia elétrica ou a energia potencial elétrica associada a um sistema de duas partículas. A gente multiplica as quantidades de carga líquida com os sinais. Então, quando a gente faz cálculo de potencial, a gente coloca aqui, cálculo de energia, a gente coloca os sinais dos tipos de carga, multiplica a constante eletrostática do meio e divide pela distância entre as duas partículas. Então, kqq sobre d é a energia potencial elétrica de um sistema contendo um par de partículas.